Olá, pessoal, boa noite. Hoje vamos dar início ao quinto encontro do grupo de estudos sobre a província Carajás, da UFOPSEG. Hoje, novamente, com o professor Gustavo Melo, e abordará o tema tipos, estilos e time das mineralizações de cobre e ouro da província Carajás. O professor Gustavo possui graduação em Geologia, em 2011, mestrado em Geociências, em 2014, doutorado em Geociências, em 2018, pela Universidade Estadual de Campinas. Atuou como monitor de diversas disciplinas durante a graduação, como petrografia, petrologia metamórfica, geologia estrutural, prospecção econômica, geologia de campo e mineralogia. Tem experiência com evolução crustal, metalogênese, geologia isotópica, inclusões fluidas, petrografia e geologia de campo. Vem realizando diversos trabalhos sobre os depósitos de IOCG e depósitos de cobre e ouro na província Carajás. Tem atuado de forma contínua com projetos relacionados à SEG, incluindo sua criação e incentivos com os nossos projetos. Atualmente é nosso professor pelo Departamento de Geologia da Universidade Federal de Ouro Preto. Então, Gustavo, seja bem-vindo, fique à vontade. Boa apresentação. Obrigado. Valeu, pessoal. Vou compartilhar minha tela aqui, vocês me confirmam se vocês estão conseguindo ver aí. Apareceu, né? Vou dar um full screen aqui. Tá aparecendo aí, correto? Tá, sim, Gustavo. Beleza. Pessoal, é o seguinte, né? Vou tentar fazer muito do que eu fiz semana passada, embora eu falei que ia falar meia hora, 40 minutos, eu falei 50, né? Mas, assim, vou tentar ficar hoje de novo entre meia hora e 40 minutos, tá? Para não tomar muito tempo de vocês, para a gente fazer uma coisa mais leve. Desde as 7h30 da manhã, num processo de seleção de pós, até 6h30 da tarde, né? Então, eu também estou um pouco esgotado, mas é um prazer estar aqui com o Estudante Hector, com todo mundo aí, para a gente falar um pouquinho desses tipos e estilos, né? E assim, quem acompanhou semana passada, eu acho que vocês estão disponibilizando os vídeos ou não, as gravações, né? Mas quem não viu, eu sugiro que veja semana passada, e não só as minhas, né? Vejam as de Geologia Regional do professor Marco, do Galbiati, né? Depois veja do Issamo, da Rosa, porque o importante de Carajás é entender como as coisas se ligam ou tentam se ligar aí no tempo. E aí, a semana passada eu fiquei mostrando para vocês sistema mineral, eu fiquei mostrando gráfico, como o cobre se precipita, como o cobre é transportado, quais tipos de complexos, né, o cobre é transportado, em quais estruturas vão ser abertas, fechadas, enfim, falei de footprints um pouco, e eu não mostrei muita foto de mineralização, né, em si. Eu acho que eles podem sim, viu? O Gustavo, eu imagino que seja o Gustavo da Vai, o Gustavo Oliveira que está aí, né, Gustavo? Então, enfim, um abraço aí. Então, hoje eu vou tentar mostrar fotos, né? Basicamente o que a gente tem visto mesmo em escala de depósito de Carajás, tá? Então, assim, não são dados só meus, isso depois no final eu vou agradecer quem participou disso, inclusive para agradecer minha palestra da semana passada. Então, assim, como a semana passada eu fiz um apanhado geral do que a gente via no regional até chegar em escala de depósito, hoje a gente vai ver muito do que a gente vê em escala de depósito, tá? Ou às vezes até um pouco distal. E eu simplifiquei bem a apresentação, tinha muito mais dados, né? Mas eu fiz uma apresentação aí com 45 slides, daria para ter 100, tá? Outra coisa, tem palestras minhas mais completas no Ore Deposits Hub, tá em inglês. Quem não viu, saiu hoje um podcast da SEG, né, com a professora Carolina Moreto, que é uma super colega de pesquisa, é uma super profissional também, que também fala bastante disso que eu vou falar hoje, tá? A minha vantagem hoje é que eu vou ter fotos, ok? Para mostrar. E aí eu compartilhei um pouco desse slide com vocês na semana passada, falando o seguinte, olha só, Carajás, quando a gente fala de cobre e ouro, não é só IOCG, né? Embora os IOCG eles sejam os grandes depósitos que a gente tem, fala Natan, boa noite, sejam os grandes depósitos que a gente tem em termos de tonelagem de cobre, as grandes minas de cobre que tem hoje no Brasil, especialmente o depósito Salobo, a mina do Salobo,
e aqui o depósito Sossego, né? Mas vejo que a gente tem uma variedade de outros depósitos que a gente vem estudando ao longo da última década, e não, obviamente, não apenas eu, mas muitos dos meus orientadores, né? Helena, professor Roberto Xavier, professora Carolina Moreto. E aí eu falei o seguinte para vocês, olha só, temos VOCG, mas também temos prováveis VHMS, ou, vamos lá, eu vou falar um pouco desses processos, ou prováveis processos que deem origem a mineralizações análogas a VHMS, mas também eu vou mostrar para vocês depósitos de cobre e ouro, né? O nosso amigo Rafael aí me questionou antes, Gustavo, temos o Antas Norte, que ele está fazendo mestrado. Antas Norte é um depósito super legal, diferente de tudo que eu vou mostrar aqui, por exemplo, que tem ilmenita no lugar de óxido de ferro lá, né? E aí, então, a gente vai falar um pouco desses cobre e ouro também, que a gente tem visto, especialmente depósitos Santa Lúcia e Breves, ok? Então, também eu estou repetindo coisa da semana passada, porque meu objetivo é fazer um link com o que a gente viu, o que vocês viram na última semana, e por isso eu não vou repetir aqui geologia regional, né? Por isso que eu não vou repetir muitas coisas do que já foram falados, né? As grandes estruturas, ok? Eu falei para vocês o seguinte, olha, essas 3 categorias de depósitos, como elas são reconhecidas, né? Por que eu chamei essa palestra de tipos, estilos e timing? Porque é justamente o que eu quero mostrar hoje para vocês. Os tipos de depósitos que a gente tem, os estilos de mineralização, em termos do que a gente vê no testemunho de sondagem, do que a gente vê no campo, mas também a provável idade de formação dessas rochas, desses depósitos minerais. Lembrem-se que eu falei semana passada que a gente tem, um dos meus últimos slides foi, gente, legal, eu falei tudo isso, mas qual que é a realidade de Carajás? 3, 4 eventos que se sobrepõem, mineralizantes. Como é que a gente consegue aí ver a cara de cada um deles, né? E aí a gente já consegue, eu acho que tem Gustavo ou Juliana, deve estar aí com o pessoal da Vale, sabe muito melhor que eu que isso, além do estilo, isso se reflete na geoquímica, por exemplo, né? Então, a gente pega dados geoquímicos e a gente vê que esses depósitos, na maioria das vezes, né, quando eles não têm um overprint muito grande, a gente consegue ver uma assinatura muito típica deles em cada um dos eventos, tá? Então, a gente consegue ver que os depósitos de OCG, eles são depósitos muito ambíguos do ponto de vista geoquímico. Então, tem o níquel cobalto, mas tem o ETRs e urânio, como eu falei para vocês. Elementos compatíveis, que gostam de rochas ultramáficas, elementos extremamente incompatíveis, que são mais granitófilos, por exemplo. Tá? Então, esse é o apanhado geral que a gente falou a semana passada, e vamos agora começar a detalhar isso um pouco. Tá? Falei para vocês de um dos papers que eu enviei para vocês, né? Pessoal, fica à vontade para me interromper aí a hora que quiser, viu? De novo, sem frescura. Falei, Gustavo, não entendi e tal. Talvez eu também não saiba responder, mas a gente tenta, né? Bom, esse paper é da Eliza Trumfo, que eu falei para vocês, é uma ótima revisão geocronológica, né, de Carajás e geotectônica. Então, ela pega vários trabalhos que tem aí. A Elisa é uma colega minha também. Vários trabalhos que foram publicados ao longo dos últimos anos e coloca uma tentativa de reconstrução de alguns dos principais eventos. Então, eu tirei aqui os eventos mais antigos que 276, que foram aqueles que o professor Marco Delinardo abordou lá na primeira semana com vocês, né? Ou seja, falava muito da colisão de Carajás com Rio Maria, formação de migmatitos, né? E aí ele abordou aquilo. Por que eu não abordei agora aqui, né? Porque a gente vai estar interessado mais nas partes mineralizadas. Embora eu mostrei a semana passada que esses eventos antigos, eles também podem ser muito importantes para a gente fertilizar a crosta, para a gente deixar a crosta mais antiga também enriquecida em metais, em enxofre e assim por diante, tá? Então, o que eu vou tentar fazer aqui? Olha só, a gente vai olhar o modelo da ELISA e falar, olha, entre 276 e 273, o que a gente lembra lá da geologia regional? Supergrupo Itacaiunas, principalmente, sequências vulcano-sedimentares, os grandes depósitos de formação ferrífera, de manganês também. E aqui, nesse momento, a gente vai ter um primeiro evento mineralizante muito discreto, ou pelo menos ao que a gente conhece até hoje,
muito discreto, isso é uma coisa que a gente agora tem 2 doutorandos que vão estudar isso, ok? Depois a gente vai passar para um evento que é o primeiro evento datado do tipo IOCG lá em 272 a 268. Será que a gente pode conectar esses eventos? Dificilmente, a gente está falando de 30, 40, 50 milhões de anos de diferença, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Depois a gente vai lá para isso também, eu estou falando em termos de idades, né? Então aqui eu tenho, com certeza eu tenho IOCG, Mina do Sossego, vou falar daqui a pouco, e talvez eu tenha depósitos associados do que a gente chama de granite related, tá? Que são os de cobre e ouro sem óxido de ferro, né? Será que isso realmente... E aí eu estou aqui, porque a gente publicou um paper recente colocando uma idade aqui, né? Mas a gente tem discutido se realmente essa é a idade de mineralização do depósito Santa Lúcia, por exemplo, e depois eu me explico por quê, tá? Vamos lá para um evento super importante na porção norte de Carajás, que é um evento IOCG, tá? E, por fim, vamos falar lá do Paleoproterozoico, 188, que também temos, com certeza, depósitos associados a granitos cobre-ouro, tipo Greisen, com muito Greisen, aliás, sem óxido de ferro. E aí vamos discutir um pouco se os IOCG de 188 são realmente IOCG ou são mais sistemas magmáticos hidrotermais associados a esses granitos. Então, vamos começar pelos depósitos mais pretéritos, mais antigos de Carajás, e aí a gente tem um exemplo muito legal, que é um depósito que já foi a maior mina de ouro do Brasil, né? Hoje em dia é uma super cava lá, mas que atualmente não está em produção, embora que o saiba, a Vale está colocando, ou tentando aí colocar em produção o corpo alemão, né? Então, são 4 corpos mineralizados aqui principais, Furo 30, Acampamento Sul, Acampamento Norte e Alemão. Primeiro, eu gostaria de dizer que a mineralização é forte aqui, a parte econômica é IOCG, associado a muito óxido de ferro, mas eu não estou chegando nisso ainda. O que eu quero mostrar para vocês é que aqui a gente tem rochas extremamente preservadas, rochas vulcânicas, formações ferríferas, rochas sedimentares, né, extremamente preservadas, no que a gente chama de Grupo Igarapé-Bahia, né, então são ritmitos, rochas vulcânicas, preservadas, que eu digo em termos de metamorfismo, tá? Mas essas rochas, quando a gente chega no campo, elas estão muito verdes, principalmente por alteração com clorita, então tem uma cloritização muito intensa aí. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que quando a gente olha essas rochas, esses ritmitos aqui, a gente começa a observar uma geração de calcopirita, que a gente denominou de nódulos e layers, que são sempre o quê? Stratabound, paralelos ao acamamento sedimentar, sem halos de alteração expressivos, diferente do que a gente vai ver no IOCG, ok? E sem conteúdo de óxido de ferro, isso é muito importante. Eu não tenho magnetita, hematita, não tenho ilmenita aí, por exemplo, né? Então, são pequenos nódulos, pequenas ocorrências mesmo de calcopirita que estão aí ao longo dessas rochas, especialmente as rochas sedimentares. Calma lá, não vou falar aqui do IOCG ainda, mas guardem essa imagem, estamos falando de Igarapé-Bahia aqui, especialmente isso aqui é corpo alemão, mas o que eu fiz no meu doutorado foi falar o seguinte, olha, nódulos e layers não são calcopirita e IOCG, e a gente vê isso em termos tanto de elementos traço, nos sulfetos, quanto por isótopos de enxofre. Então vejam que os azulzinhos aqui, eles se concentram em porções diferentes, tanto nos elementos traço quanto nos isótopos de enxofre, em relação à mineralização IOCG, que eu vou mostrar lá na frente, que a gente vai estar falando do evento de 2.5, tá? Então esse é o primeira coisa de cobre, primeiro pulso de cobre que eu estou mostrando para vocês, tá? Isso é exclusivo do Igarapé-Bahia? Não. Aí a gente foi para um depósito que se chama Tarzan, né? Isso é um depósito que a gente está escrevendo, o paper disso ainda, não está publicado, é da Rafaela Santeiro, uma aluna de mestrado que fez com a professora Carolina Moreto, e a gente começa a observar uma sequência sedimentar muito semelhante, só que aqui eu tenho mais conglomerados aí nessa sequência, mas a hora que a gente começa a olhar ao longo dessas rochas sedimentares, a gente vê nódulos também, layers, só que nesse caso não tem só calcopirita, a gente tem cobaltita, pirotita e pirita também. Então também tem alguma coisa aí, especialmente na condição
do fluido, seja estado de oxidação, seja temperatura, seja a fugacidade de enxofre, que está alterando um pouco em relação ao Igarapé-Bahia. E aí a gente chega num depósito que já existe uma publicação do Marcelo Schwarz com o professor Franz, então isso não vem do nosso grupo de pesquisa, mas é um trabalho muito legal, né? Esse aqui é o sistema Polo, onde a gente tem Pojuca, Gameleira e Grota Funda, né? E aqui é um cenário espetacular, onde a gente vai ter um aluno de doutorado agora trabalhando aqui, né? Por quê? Porque o Pojuca, ele possivelmente é um VMS, ele tem uma morfologia, uma assinatura geoquímica, né? Paragêneses que levam a crer que a gente está vendo feições de assoalho oceânico, né? De exalações em fundo oceânico. Só que o que o Bruno vai estudar no doutorado dele é entender que esse VMS está sobreposto por um IOCG de 2,5 bilhões de anos, que é o Grota Funda, e depois por um depósito paleoproterozoico associados a granitóides aqui, a intrusões graníticas, que é o Gameleira. Então imagina, aquela questão de sobreposição de eventos que a gente falou na aula passada, a gente vai estar olhando aqui em diversas escalas, ok? Então, o que a gente observa desse evento, desse primeiro evento, que não é IOCG, que talvez, né, o pessoal da Vale depois pode me corrigir, mas talvez não seja econômico, mas ele é muito importante. Lembra que eu falei para vocês de fonte de metais, de fonte de enxofre, né? Para mineralização, para as mineralizações econômicas do tipo IOCG, imagina uma bacia ampla, onde eu estou exalando muito enxofre e muitos metais aí, né? Se depois eu tiver fluidos, depois que vão passar eles tiver essas rochas, veja a importância disso. Então, quando a gente olha esses sistemas, a gente está falando aí do 276 ao 273, possivelmente as primeiras evidências, os primeiros pulsos de cobre em Carajás, né? Então, é uma mineralização que a gente ainda tem muito pouco conhecimento nisso, provavelmente associado a um sistema hidrotermal de assoalho oceânico. Eu não quero usar o termo aqui VMS mesmo, porque a gente não tem uma morfologia do tipo VMS ainda, embora isso seja agora uma outra doutoranda nossa, que se chama Camila. Aliás, ela fez um vídeo que é de divulgação científica que circulou o Brasil inteiro aí da geologia, né, falando exatamente sobre a pesquisa dela, né, sobre VMS que ela vai estudar ou tentativas de encontrar esses sistemas. Como a gente está falando de uma bacia ampla, né, eu peguei uma partezinha lá no Igarapé-Bahia, a Rafaela no Tarzan, o Marcelo Schwarz no Pojuca. Então a gente vai começar a juntar essas peças e reconstruir essa metalogênese do cobre, ou cobre-ouro mais anciente de Carajás, né? Inclusive com prováveis ocorrências de zinco também, né? Tanto Pojuca quanto outros alvos da Vale, eles têm esfalerita, por exemplo. Tá? Então, falamos aqui de um cenário que a gente ainda tem pouco dado, mas que a gente sabe que está aí, que talvez há 5, 10 anos atrás a gente não cogitava muito, né? E hoje a gente está vendo que ele é super importante para a metalogênese do cobre de Carajás. Então, vamos agora falar um pouco dos IOCG, ok? E vamos agora, primeiro, iniciar, lembra, Igarapé-Bahia, que eu acabei de mostrar, estava aqui, né? Gameleira, Pojuca, Grota Funda aqui. A gente vai falar desse cinturão sul, que é o cinturão sul do cobre, tá? Onde a professora Lena, a professora Carolina fizeram muitos estudos ali. Eu também estudei um alvozinho aqui, que é o Bacuri, mas meu conhecimento acho que talvez seja maior na porção norte do que na porção sul. Então, vamos utilizar muito dos trabalhos delas aqui para falar um pouco desses depósitos que estão aqui, né? Também simplifiquei muito, porque nesses alvos a gente tinha muitos dados, eu só vou colocar principalmente coisas do sossego aí. E aí, beleza. A gente tem um depósito sossego, né? Um depósito de classe mundial aí, depósito acima de 100 milhões de toneladas, a gente está falando de classe mundial, 12 IOCG, né? Então, a gente tem um depósito grande, que se divide em dois corpos, perdão. E aí, viemos aqui, voltando, né? Sempre no meu canto superior esquerdo, eu vou deixar uma idade aqui, que é a idade que eu estou falando no momento, tá? E aí, depósito sossego, né? Professora Lena e Carolina, elas estudaram isso aqui. É uma mina super legal para ir. E a gente vê dois corpos aqui. Corpo sequeirinho,
né? Reparem que a gente já consegue ver esse corpo bem estirado, né? A gente consegue ver que ele está ao longo da zona de cisalhamento, e o corpo sossego. E quando a gente vai para a mina de sossego, não sei como está hoje, eu fui há 1 ano e meio atrás lá, você vê que o corpo sossego, ele é exatamente um pipe, né? Então a gente já começa a perceber na morfologia do corpo que eles são diferentes, tá? E a Lena, quando ela fez o doutorado dela, eu sou um fã da Lena aqui, né? Porque fiz tudo com ela na vida. Então, assim, a Lena, ela, em 2008, sem a gente ter dados de cronologia, ela foi lá e falou o seguinte, olha, bom, deixa eu só mostrar a escala aqui. A gente está falando de diferença de 2 quilômetros aqui entre Sequeirinho e Sossego, né? Então, a Lena foi lá e falou o seguinte, olha, corpo sequeirinho, como é que ele é? Bom, o corpo sequeirinho, ele tem uma alteração sódica cálcica, com actinolita, albita, apatita, muita apatita grossa nesse caso, que precede a mineralização, muitas vezes está quase que junto ali. Quem que eu estou falando mineralização? Corpos maciços, às vezes brechas de magnetita, calcopirita, e com relíquios aí de actinolita e apatita. Então, essa é a cara aqui, ó. Se eu for hoje lá no sequeirinho, muito disso aqui é o que eu vou chamar de sequeirinho, ok? O corpo que é deformado ductilmente, e reparem aqui que a alteração potássica é pobre. Qual é a idade desse corpo sequeirinho? Né? Aí, desculpa que vai ter umas partes em inglês, eu não tenho essa apresentação super corrida, então eu fui pegando, ficou um Frankenstein em algumas coisas, tá? Aí veio a Carolina Moreto, né? E datou o corpo sequeirinho, especialmente monazita, tá? Mas também ela teve reniósmio e molibdenita, e começou a achar idades sempre no intervalo entre 268 e 271, tá? Esse foi o intervalo que ela obteve aí para o corpo sequeirinho. Pronto. Essa foi uma primeira ideia de idade que a gente tinha pro depósito sossego, tá? Mas lembre-se, depósito sossego não é só corpo sequeirinho. Então, façam essa distinção. Corpo sequeirinho, 2,7. E o corpo sossego? Eu não vou falar dele agora, porque ele é uma outra história que a gente vai deixar lá para o Paleoproterozoico. Então, guardem aqui corpo sequeirinho no depósito sossego, ok? E aí, beleza. A professora Carol também foi lá e começou a ver outros depósitos, né? Ao redor ali do sossego. Bacaba, Bacuri. E aí foi vendo que tanto Bacaba quanto Bacuri, eles também apresentavam essa idade, nesse caso, urânio chumbo e monazita, né? Sempre pegando a monazita, que na tentativa de estar em paragênese com a mineralização, datou esse corpo e também obteve idades aí em torno de 2,7, ok? Então ela começou a construir essa ideia, que o cinturão sul do cobre, esse 2,7 ele existe, ele está ali muito bem marcado, ok? Foi só ela? Não, aí eu cito o trabalho também da Raeline, né, hoje na CPNM, um trabalho bem legal, num outro alvo que chama Visconde. Aí eu já tenho rochas ultramáficas também, lascas de Greenstone Belt aí, embora os erros da Raeline sejam grandes aqui, ela também obteve uma idade próxima a 2,7 bilhões de anos, indicando que cinturão sul do cobre, esse 2,7 está muito presente. Mas não, peço para vocês, não nos esqueçamos aqui que a gente tem que voltar daqui a pouco lá no corpo sossego do depósito sossego, ok? Só que agora vamos para o cinturão norte do cobre. Porque o que eu estou fazendo? Estava lá em 2,76, baixei para 2,70, agora vamos para 2,55, 56, 57, aí mais ou menos, tá? Só que agora eu tenho que mudar de área para começar a achar essas idades. Então a gente vai para a porção norte aqui, que a gente chama de cinturão norte do cobre, né? Próximo já ao limite com o domínio Bacajá, que é um domínio paleoproterozoico, especialmente hospedados ao longo da zona de cisalhamento cinzento. Desculpa, faltou o mais importante. Para alguns depósitos desses para vocês, talvez só não o QT e o AN, tá? E aí eu volto, faltou aqui também um gancho, mas eu volto lá no Igarapé, Bahia. Eu já falei, olha,
Existem gerações diferentes de calcopirita, que está muito associada à magnetita, especialmente o corpo alemão é o mais bonito para a gente ver isso, tá? Então, toda aquela sequência de rochas preservadinhas que a gente via, quando a gente chega na zona principal mineralizada, seja alemão, seja acampamento norte, também principalmente, acampamento sul e furo 30, isso vai diminuindo um pouco, mas também a gente observa, né? Então, a gente observa rochas extremamente milonitizadas, com muita calcopirita, muita magnetita, carbonato e clorita, né? Não é um tipo de alteração hidrotermal que a gente está acostumado na maioria dos depósitos de ACG da porção norte. Depois a gente vai chegar nisso, ok? Mas aí veio o Fernando Talarico, lá em 2005, e depois eu, agora, recentemente, a gente datou esses corpos, né? Embora eu confesso que minha idade é bem ruinzinha, viu? Porque eu só consegui um grão, enquanto que o Talarico conseguiu vários grãos aí. Mas a ideia foi justamente comparar, né? Para ver se a gente tinha distinção, assim como a gente via no depósito cego, se no Igarapé Bahia a gente ia ver distinção de idades, né? Entre furo 30, por exemplo, e alemão. E no fim a gente não viu. Começou a aparecer essa idade de 2,57. Aliás, essas foram as primeiras idades que apareceram em Carajás, mais robustas, né? Por dizer assim. Depois veio a Carolina e datou as idades de 2,7. Mais grave, então, né? Estamos aqui no 2,57. Então, o Igarapé Bahia, né? Só dando um zoom aqui na zona mineralizada, foi datada também em 2,55, 2,57. Aí a gente vem para o Grota Funda. Igarapé Bahia está aqui, sistema polo aqui, com Pojuca, Gameleira, Grota Funda. Grota Funda foi um trabalho bem legal do Rafael, publicado na Economic Geology, né? A gente está ainda nesse contexto de sequências vulcano-sedimentares, dentro daquele supergrupo que se convenciona chamar por supergrupo Itacaiunas, rochas metasedimentares, vulcânicas, formações ferríferas bandadas, né? Então, aqui de novo, o Rafael pegou um cenário muito semelhante do que eu vi no Igarapé Bahia. Só que o que o Rafael começa a ver? Uma alteração que a gente denomina de alteração ferropotássica, né, ou férrica potássica, com muita granada, guardem isso, grunerita, biotita, associada a turmalina e magnetita. Então, a gente começa a ver porfiroblastos, não sei se é o melhor termo para usar, porque isso remete a metamorfismo, né, mas porfiroblastos de granada dentro de basaltos preservados, né, e associados muito a calcopirita, por exemplo, a óxido de ferro também, às zonas mineralizadas do Grota Funda. Rafael foi lá, pegou uma molibdenita grossa e datou. Infelizmente, o nosso erro aqui é um pouquinho grande, porque isso não foi datado por TIMS, foi datado por laser ablation, então os erros tendem a ser um pouquinho, por ICP-MS, então os erros tendem a ser um pouquinho maiores, mas ele obteve uma idade aí também próxima àquelas de 2,55 que a gente tinha visto no Igarapé Bahia, ok? Aí, a partir disso, que a gente vai de Grota Funda para norte, tudo isso que eu estou falando de granada, grunerita, vocês estão me ouvindo bem? Perdão, caiu, não foi eu que caí não, né, Vitor? Estamos sim, professor. Beleza. Tudo que a gente estava falando de granada, grunerita, biotita, a hora que a gente vai para a porção norte, na zona de saneamento do cinzento mesmo, a gente vai começar a ver sempre nos depósitos, né? Então, vamos pegar o depósito Salobo, um depósito que nas zonas distais a gente observa, aqui uma foto da mina do Salobo, né, de Google Earth, aqui uma foto que eu tirei da última vez que fui lá, aqui a minha querida amiga Poliana Toledo, que está fazendo parte do doutorado dela lá no Salobo também, e aí a gente começa a ver as rochas preservadas, fora da zona principal do depósito, né, então a gente vê muitas rochas granitóides deformados, gneiss, que começam no testemunho de sondagem a ter uma foliação milonítica mais proeminente, né? Então, a gente está falando daquelas rochas mais antigas, tanto granitos quanto gneiss do embasamento. Só que quando a gente vai para a porção mais central do depósito, aí, aquilo que eu acabei de mostrar no Grota Funda se torna proeminente aqui, né? Zonas com almandina, grunerita, biotita e magnetita. Aí eu observo rochas extremamente verdes, escuras, né, até eu chegar nessas zonas aqui com muita magnetita. Professor, mas por que isso aí não está amarelado igual está Igarapé Bahia, igual está
Cinturão Sul, né? Porque o principal mineral de minério aí não é calcopirita, é bornita e calcocita. Então, a mineralização, ela fica uma coisa preta aqui no depósito Salobo. Tem calcopirita? Tem cobaltita, tem uma variedade de outros minerais aí, tá? E essa mineralização foi datada não por mim, mas pela Karen Hecker também, lá em 2003, uma das primeiras idades legais que surgiu em Carajás, e ela datou essa mineralização em 2,57, né, mostrando que talvez esse represente o principal evento mineralizante também no Salobo, tá? A gente tem essa cara aqui do minério. Vamos para o depósito GT46, que é um pouquinho mais ANW, no mesmo trend mineralizado do cinzento, mas um pouquinho mais ANW do Salobo, tá? E aí a gente começa a ver que agora sim, né? O problema do Salobo, como eu fui talvez da nova geração, aí o primeiro aí para norte, né? O Salobo é muito um olho do furacão, assim, você não consegue ver muita coisa além da zona hidrotermalizada e mineralizada, né? E aí, quando a gente começa a ir para os alvos menores, para os depósitos menores, a gente começa a ver realmente as rochas que estão ali, as rochas regionais. E nisso a Poliana fez muito bem, né? Vendo fibolitos, formações ferríferas, bandadas e diversos granitóides aí. Só que quando a gente olha também, chegando na zona principal mineralizada, a gente começa a observar rochas com muita alteração ferropotássica, né, com granada, grunerita, biotita, magnetita, de novo, muito exemplo do que eu vejo no Salobo. Qual que é? Acho que faltou um slide, deixa eu ver aqui, peraí, faltou um slide aqui das idades da Poliana. Então, perdão, né? Então, GT46, o que a gente vai ver aqui, basicamente? Molibdenita datada também, né? Só que a Poliana, ela conseguiu pegar uma idade de 2,7, similar à que a gente viu lá no cinturão sul do cobre, e uma idade de 2,55, semelhante ao que a gente tem visto no norte, tá? Associado a essas zonas com alteração ferropotássica. Até hoje a gente fica nessa discussão, o que é a mineralização principal. Particularmente o que eu falo para a Poliana, quando eu vi o GT, é que eu acho que a 255 é a principal, e a 2,7 ela pode estar até ali, mas ser mais pretérita e não ser a econômica. Isso é o que eu acho, não é o que a Poliana escreveu no paper dela, mas é uma coisa que a gente está sempre discutindo de forma muito saudável aí. Mas idade 2,7, no cinturão norte, a gente só tem essa, basicamente, da Poliana, que é uma idade muito interessante, tá? Então, basicamente, o que a gente tem em 2,5, né? É um cenário, então aqui eu estou falando de cinturão norte e aqui de cinturão sul, tá? É um cenário onde eu tenho Salobo, GT46, Grota Funda, Furnas, QT02, AN34, muitos desses mostrando essas paragêneses. Agora, o significado tectônico, geológico, é algo que a gente tem muito discutido ainda, e isso é algo, por exemplo, parte do doutorado da Poliana, que tem feito um belo trabalho aqui na região. Então, isso também são questões que a gente sempre deixa em aberto, né? Um doutorado, quando acaba, que foi o meu caso, eu tinha mais dúvidas do que respostas, mas isso é bom, né? Porque daí dá para um monte de gente aí vir estudar depois e tentar resolver essas questões. Vamos voltar agora lá para o cinturão sul do cobre. Então, eu não estou mais falando de norte, né? Então, eu mostrei que aqui, até agora, é o 2,5. Estou falando de OCG, gente. Tá? Aqui, até agora, eu mostrei o 2,7. Tá? Dos IOCG. Só que agora, a gente vai vir aqui e vai ver um outro mineralização em 1,88 bilhões de anos. Perdão, está errado aqui, tá? Como eu disse, minha apresentação foi feita na correria, entre os intervalos da seleção da pós aí. E aí a gente voltou a falar de depósito sossego, mas agora a gente está falando do corpo sossego e não mais do corpo sequeirinho. E aí, quando eu olho o corpo sossego, quando Lena olhou isso lá em 2007, 2008, né, ela percebeu que, na verdade, o sossego era um corpo com uma alteração potássica, alteração com clorita muito melhor desenvolvida. O que eu falei no sequeirinho? Alteração sódico-cálcica rica,
né? Quando eu chego no sossego, eu já não vejo muita actinolita, apatita até um pouco, mas actinolita, albita, tá? Então isso a gente vê pouco no sossego. E quando a gente chega na morfologia, basicamente uma morfologia em pipe, controlado por estruturas mais rúpteis, brechas, veios, vênulas. Eu só faço parênteses aqui, tá? Eu não concordo sempre de chamar brecha, especialmente brecha hidrotermal, de estrutura rúptil. A gente tem que tomar um cuidado muito grande disso, porque quando a gente está falando de sistemas hidrotermais, a pressão de fluidos é muito grande. Então, uma pressão de fluidos num sistema dúctil pode fraturar uma rocha sem problema nenhum. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Mas nesse caso, é muito clara a diferença entre sossego e sequeirinho, sem problema nenhum, ok? E aí a professora Carolina Moreto veio e datou o olho chumbo agora em monazita no corpo sossego. Vejam lá as idades, em torno aí de 1,88, mostrando que, lembra que eu mostrei para vocês o penúltimo slide, os dois últimos slides, eu comecei a falar, olha gente, existe um problema, ou não necessariamente um problema, talvez isso que dê a fertilidade tão legal de Carajás, que é a sobreposição de eventos hidrotermais mineralizantes, tá? Então, em um único depósito, eu posso estar vendo 3 eventos, como é o caso do sistema Polo, ou seja, Pojuca, Grota Funda, Gameleira. Aqui no sossego, eu vejo 2,7 e vejo 1,88. Então, pode ser que eu vá lá no corpo sequeirinho e comece a ver muita coisa rúptil que está cortando as coisas dúcteis neo-arqueanas 2,7. Esse é o grande desafio de Carajás, né? Então, é basicamente isso que eu estava querendo dizer. Um sistema sossego, aqui o corpo sequeirinho, formado em sistemas mais profundos, né? Formados em 2,7, que são sobrepostos, olha, por uma morfologia mais de pipe, pelo corpo sossego, onde a alteração sódico-cálcica é pobremente desenvolvida, onde a alteração potássica e cloritização eu vejo muito mais, né, sistemas de um pouco mais baixa temperatura, ok? Isso, legal, Gustavo, foi uma coincidência, então, pegar o sossego paleoproterozoico, né? Aí não, se a gente for lá para o alvo 118, um depósito bem grande também, de 170 milhões de toneladas aí, né? Um IOCG dominado por hematita, talvez um dos únicos que tenha, embora lá na posição norte agora a gente esteja vendo muita coisa com hematita e clorita, que é algo que eu acho que não seja neo-arqueano, né? Lá no que a gente chama de bloco cururu. Então a gente tem coisas que vão sobrepondo aquela paragênese com granada, grunierita, biotita que eu tinha mostrado, tá? Então, eu tenho condições mais oxidadas, né, uma alteração hidrolítica com muita sericita mais forte, e o talarico, lá em 2004, já tinha datado isso aqui em 1,88. Na época, ninguém levou muito em consideração isso, mas mostra, né, veja a cara do alvo 118 aqui, cheio de brechas, também veios, vênulos, alteração sericítica e hematita, mostrando também que a gente, né, que lá há quase 20 anos atrás, né, com um trabalho muito bem feito do Fernando Talarico, ele já estava mostrando isso para a gente, tá? E depois de 10 anos que vieram outras datações e melhoraram isso, mas com uma geologia bem feita, ele já tinha falado, olha, alvo 118 possivelmente é paleoproterozoico. De novo, em conversa com o pessoal da Vale, talvez a gente não tenha só o paleoproterozoico aí no alvo 118. Então, são sistemas que a gente sempre tem que revisitar, né? Às vezes a gente publica, conseguiu uma idade, é o caso que eu vou falar de Santa Lúcia daqui a pouco, tá? Mas tem que voltar lá, porque a questão amostral do que a gente está vendo, a nossa etapa de campo dura 15, 20 dias. O pessoal da Vale fica meses e meses descrevendo testemunho lá, né? Então, isso a gente também tem que falar, olha, a experiência deles é muito maior que a nossa, ok? Então, esse é um cenário construído pela professora Carolina Moreto, onde eu tenho ali no cinturão sul do cobre, e isso é um modelo geral, né? Onde eu tenho depósitos sequeirinhos se formando, numa profundidade maior, deformado de forma dúctil e com essas alterações melhores desenvolvidas, né? E aí esse sistema vai sendo todo exumado e quase 1 bilhão de anos depois eu tenho o quê? Formação
de um novo sistema de cobre e ouro, especialmente essas coisas mais rúpteis, com paragêneses mais oxidadas, como é o caso do alvo 118, com alterações hidrotermais de mais baixa temperatura. O que é interessante agora também, temos discutido isso, é se realmente esse evento aqui, o 188, a gente vai poder chamá-lo de OCG. Né? Então já tem papers recentes, como o do Peter Pollard, falando que talvez isso não é um OCG. Né? O que a gente esteja vendo aí é que quando um sistema cobre e ouro, que eu vou mostrar daqui a pouco, corta o OCG, eu vou ter muito óxido de ferro, obviamente. Tá? Mas são coisas que a gente tem dúvidas ainda, a gente precisa descrever muito mais testemunho, ver muito mais depósito para remontar esse quebra-cabeça. Né? Então, agora, passando para a nossa última categoria aí. E talvez não seja a última, vai ser a minha última hoje. Tem uma outra classe de depósitos que são skarns, que eu acho que agora vão começar a aparecer em Carajás também. Mas depósito breves, eu tenho pouquíssima experiência com breves. Eu vi poucos testemunhos, mas não em campo. Eu vi isso na Unicamp, na época, né? Mas é um depósito basicamente hospedado em granitos e rochas e metarinitos da formação Águas Claras, né? E eu tenho também uma zona de grazing, né? Grazing, muita muscovita, turmalina, né? Vai ter aí. E aí eu tenho uma geoquímica. Lembre que eu falei para vocês das assinaturas químicas. Eu tenho cobre, tenho ouro, mas nesse caso eu tenho estânio e tenho tungstênio também, algo que a gente não vê nos IOCG. Lembre que eu falei disso, IOCG é níquel, cobalto, ETR, urânio, muito urânio, ok? E aí, esse breves, de novo, o talarico, né? O talarico talvez tenha sido o grande precursor aí em Carajás para a gente começar a olhar estilos de mineralização, por isso que essa aula se chama tipos, estilos e timing, né? Tipos, o talarico foi o primeiro que fez isso, né? Mostrou, olha, breves é isso, Igarapé-Bahia é isso, tá aqui o estilo, tá aqui a idade, né? Sempre a gente tenta atacar a idade por último para relacionar os estilos e ver se a gente fez um trabalho legal. E os trabalhos do talarico eu sou fã também, né? O talarico veio e datou tanto o granito breves, aqui o zircão do granito breves, quanto o monazita e a arenita hidrotermal. E ele chegou basicamente a uma mesma idade do granito, com a mesma idade desses minerais, né, desses minerais hidrotermais, formados nas zonas mineralizadas do breves. Né? Então, obteve uma idade de 188. E aí a gente falou o seguinte, olha, sempre que a gente vê grazing, granite-related deposits, né, em Carajás, a gente vai falar, olha, isso é paleoproterozoico. Era o que a gente tinha na cabeça. Aí veio o Rafael e botou um probleminha a mais aí que a gente tem discutido, né? A gente foi para um depósito que se chama Santa Lúcia, que hoje é da Oz Minerals, eu acho, que deve ter virado, né? Pelo menos estava em vias de. E aí o Rafael mostrou, olha, tenho agora depósitos hospedados em rochas subvulcânicas, formações ferríferas, tinha um pouco também, mas principalmente ele viu uma relação espacial e temporal de pegmatitos com muita turmalina, muita muscovita, né, associados a brechas com calcopirita. Aqui não estamos falando de óxido de ferro, nem magnetita, nem hematita, ok? Aí o Rafael foi e datou e hoje colocou uma super dúvida aí pra gente sobre o depósito Santa Lúcia, né? O que eu posso dizer do trabalho dele? É um trabalho super criterioso, onde ele pegou e datou a monazita hidrotermal aqui e deu uma idade próxima àquelas idades de 2,7 bilhões de anos, né? Fez isótopos de boro e turmalina, um trabalho super legal, extremamente assinatura do boro aqui. Eu não vou entrar em detalhes de isótopos estáveis, mas os isótopos eles podem fornecer a fonte para a gente do fluido. No caso do boro, fornecer a fonte do boro e, consequentemente, ou provavelmente do fluido mineralizante. O Rafael pegou uma assinatura estritamente magmática, próximo a 0 per mil, no boro 11 aqui, mostrando que a gente pode ter sistemas magmáticos hidrotermais associados, provavelmente, a granitos, aí em 2,7. A questão, novamente, que fica será que o Rafael pegou a questão do overprinting e deu um super, agora eu não sei qual palavra usar, sorte ou azar,
de pegar o 2,7 no Santa Lúcia, isso é algo que deixou mais uma coisa para a gente investigar, né? Então, começar a ir atrás mais de depósitos que tenham Greisen, não tenham um óxido de ferro, e datar cada vez mais esses sistemas para a gente ver se ou é neo-arqueano ou é paleoproterozoico, tá? Então, isso é uma dúvida que a gente tem também. Então, para finalizar aqui, e olha só, hein, hoje eu consegui em 40 minutos aí, basicamente, né? Desculpa de novo o slide em inglês, mas o que eu mostrei para vocês, que a gente tem depósitos singenéticos de cobre, talvez não com potencial econômico alto, mas com potencial prospectivo, na verdade, um potencial metalogenético super interessante, porque isso pode ser daí que estejam vindo os metais, o enxofre, para a gente formar as mineralizações epigenéticas do tipo IOCG, que economicamente é o que importa para a gente, né? Economicamente. A gente tem aqui evento IOCG em 2,7, isso acho que está muito bem marcado. Carolina fala isso no podcast dela, que eu ouvi hoje, né? Então, isso aqui está muito bem marcado. E agora, essa questão, será que realmente a gente tem esse Santa Lúcia aqui em 2,7? E é válido investigar, tem que investigar isso, ok? 2,55, lá na posição norte, a gente tem visto que realmente parece ser o evento dominante, e com essa cara aqui, ó, granada, grunerita, biotita. Então, aqui a gente está falando de alterações sódico-cáustica, sódica, cálcica férrica. Aqui eu já passo para uma ferropotássica, né, com granada, grunerita, biotita, principalmente, e sistemas de altíssima temperatura, tá? Então, a gente tem termômetros aí indicando temperaturas maiores que 500 graus Celsius, especialmente no depósito salobro. E aí, um 88, de novo, né, o que a gente tem certeza? Os breves da vida. Então, a gente tem breves ali, um 88 perfeitamente correlacionado, tá? Mas a gente tem também essa questão que eu falei para vocês, e aí? O pessoal da Vale sempre fala, talvez o 188 não tenha IOCG mesmo. A gente tem eventos mineralizantes que onde eu tinha o IOCG de 2,7, eu formo uma outra coisa que parece IOCG, mas talvez não seja, só seja a remobilização, ok? E por fim, esse é um trabalho que a gente está ainda finalizando, né? É um trabalho da Camila, que agora vai se dedicar ao estudo dos sistemas exalativos de Carajás, né? E a Camila tem visto agora, possivelmente, skarns numa zona a oeste de Carajás, tá? Esse é um depósito que se chama depósito Açaí, e aí, lá no Açaí, a gente tem um contexto já diferente, que pode estar indicando um estilo, de novo, um tipo, um estilo, e qual é o timing dessa mineralização. O que a gente sabe desses três, de tipo, estilo e timing, né? Que o estilo é diferente. O tipo a gente ainda está na discussão, o timing a gente não sabe. Então veja como eu fiz meu curso hoje, minha aula de hoje, falando disso, tipo, estilo e timing, ok? Então o que a gente sabe disso tudo, lá desses 4 eventos, né, que eu mostrei para vocês aqui, 4 eventos. E aí alguém pode me perguntar, né, mas tem surgido idade 2,1 em Carajás paleoproterozoicas, né? Isso é uma coisa que eu particularmente não sei ainda, também, né? E tem pouca coisa publicada, tá? Então eu acho que é algo, de novo, algo que vale ser investigado novamente, ok? Então, para finalizar, a mensagem final, né? Além dessas coisas de tipo, estilo e timing, que eu espero que vocês tenham gravado isso aí. Então, eu acho que a gente tem essa conjuntura de sistemas exalativos, né? E aí eu estou pegando a aula passada também, que eu falei para vocês, eventos de magmatismo granítico. Magmatismo tem alguns complexos máficos, ultramáficos lá, e reativação, desenvolvimento de zonas de saneamento, eles praticamente criam um cenário muito fértil aqui para a gente buscar mineralizações de cobre e ouro em Carajás, né? Então, assim, o que a gente pode ver aí, né? Estava falando com o Isamo aí, que eu gostaria muito que os alunos do Tieter fizessem mestrado, doutorado, e aí a gente tem uma grande fronteira aí de coisas para fazer ainda, né? A gente não entende muita coisa de Carajás, e isso é muito normal, né? Então, eu citei aqui desde estudos de um cara que eu nunca vi pessoalmente na vida, que é o Fernando Talarico, a Karen Heck, né? Se eu pego o estudo mais para trás ainda, né? O Igarapé-Bahia foi estudado pelo César Ferreira Filho, que hoje é
o supernome das rochas máficas, ultramáficas, por exemplo, tá? Então, assim, eu acho que a gente tem um desafio imenso pela frente, a gente está fechando um projeto com a Vale agora, né, para lidar com isso, né, da onde veio o fluido, da onde veio o metal, como isso tudo se vincula naquilo que eu falei, fonte dessas coisas aí, tá? Eu acho que a grande contribuição dos últimos anos foi justamente essa apresentação, que eu simplifiquei muito aqui, viu, gente? Então, eu indiquei 4 papers para leitura, mas tem um monte aí que vocês podem brincar. Tipos, estilos e timing. Então, acho que sempre quando alguém começar a trabalhar num depósito mineral, eu acho importante chegar no testemunho, ver rocha hospedeira, ver padrão de alteração hidrotermal, e aí começar a ver zona mineralizada. E falar justamente disso. Qual é o estilo que eu tenho? Para depois ir para as técnicas analíticas. Isso é muito importante, tá? Para a gente entender sistemas minerais como um todo. Então, claro que eu não tirei essa frase do Isaac Newton, não, né? Foi do Dark, no Netflix. Então, é basicamente isso que eu acho de Carajás hoje, né? Aqui está todo o sigmoide de Carajás, onde eu tenho a S11D, Serra Norte, os principais depósitos de ferro, perdão, tá? Hora que Igarapé Bahia pequenininho, né? Salobo. E aí, Sossego, Menino Sossego aqui Grande Peba, onde a gente toma uma cerveja pós-campo. E aí, o que eu queria falar é o seguinte, né? Toda essa porção para cá tem sido a nova fronteira da Vale, né? E acho muito válido isso, porque tem vários depósitos que vão ocorrer. Então, o que a gente sabe, vejam, vou até grifar para vocês entenderem, né? O que eu mostrei para vocês é isso aqui, ó. Cinturão sul do cobre, né? Cinturão norte do cobre, pouquinho de Igarapé Bahia aqui, Tarzan aqui, tá? Uma outra coisa. O Açaí, por exemplo, é um depósito que eu falei para vocês, que é provavelmente um skarn. O Hades já é um outro contexto geológico. O Jaguar é um outro contexto, né? Eu estou falando de rochas ultramáficas, depósitos hospedados nessas rochas. Então, assim, eu acho que, assim, a gente fala, parece que eu simplifiquei, parece que eu mostrei um monte de coisa, mas eu acho que tem muita coisa para entender ainda. Eu acho que a gente tem aí 1 década, 2 décadas, com certeza 1 década pela frente de estudos para Carajás, tá? Então eu acho que tem muito a se entender, especialmente começar a integrar esses dados, né? Às vezes a gente fica na escala de depósito, isso eu garanto para vocês que é uma autocrítica que a gente faz no nosso grupo de pesquisa, de olhar só os depósitos, né? Mas isso também é uma facilidade que a gente teve e continua tendo para olhar esses depósitos, ok? Então, no fim, tudo que eu mostrei aqui não é só coisa minha, né? Obviamente, são trabalhos de décadas, aqui eu só estou colocando a galera mais jovem aqui, né? Então, o professor veinho Roberto Xavier, professora maravilhosa Helena Monteiro, professora super querida amiga Carolina Moreto. Sempre que eu dou essas palestras, eu falo, gente, tudo que eu estou mostrando aqui é muito fruto desses 3 também, né? Mas outras pessoas também, né? Professor Marco Delinardo, que deu aula para vocês. Então, essa galera que a gente fez aí pós-graduação junto, todo mundo virou professor. E está vindo agora uma geração nova, por isso que essa é a minha mensagem para o pessoal do Student Chapter também, né? Não que eu seja o velhão agora da turma, mas que eu acho que vocês podem também aí começar a fazer essas coisas, né? Poliana Toledo, nossa doutoranda, o Bruno, que vai estudar o sistema Gameleira, Pojuca, Grota Funda, tá? A Ariela, minha aluna de mestrado aqui que vocês conhecem da UFOP. Então, assim, tem muita coisa para a gente fazer, muita gente para agradecer, muitas, né? Estou agradecendo hoje, não semana passada, porque hoje é minha palestra final. Tá? Então, várias fontes de pesquisa, de fomento, agências de fomento aí que nos ajudaram. Agradecer muito à Vale, aos geólogos da Vale, são eles que realmente fazem isso acontecer para a gente, né? A SEG, enfim, várias coisas aí, né? Então, perguntas, brigadão, acho que fiquei dentro do tempo que eu gostaria, beleza? Show de bola, Gustavo. Muito obrigado pela apresentação, excelente contribuição para todos nós. Eu gostaria de deixar aí com perguntas, pode ficar à vontade, pessoal, abrir o microfone.
Oi, Gustavo. Fala, Yuri. Oi, eu tenho uma pergunta, cara. A província aí, Mineral de Carajás, né? Ela está entre dois grandes domínios, né? Que é o Bacajá e o Rio Maria. Você acredita que dentro dessa província podem ter ocorrências de mineralizações do tipo orogênica? Eu acho, bom, no Rio Maria tem, né? No Rio Maria com certeza tem. Você tem lascas de Greenstone Belt lá, tem trabalhos recentes saindo do Felipe Grandian, mostrando essa tectônica também. No Rio Maria não tenho dúvidas, tem trabalhos de ouro orogênico lá. Em Carajás, qual é o problema que eu vejo, né, para ouro orogênico? A questão é o grau metamórfico, né? Então a gente chega principalmente nas supercrustais de Carajás, Itacaiunas, a gente não vê metamorfismo em faces xisto verde alto, um fibolito, não. Né? Muitas vezes, o que foi confundido muito lá na década de 90, que são essas paragêneses com às vezes clorita, né? Ou mesmo granada, grunerita, biotita, confundia-se com metamorfismo, né? Mas hoje a gente sabe, tem um conhecimento melhor falando de alteração hidrotermal. Agora, de novo, Rio Maria tem, Bacajá também tem lascas de Greenstone, tem Greenstone Belt lá, que provavelmente tem depósito de ouro orogênico. Mas eu acho que o Rio Maria é bem conhecido, tanto do ponto de vista de mapeamento, dos granitóides, dos greenstones, enquanto que Bacajá a gente tem muito pouco estudo, né? Se você procurar paper do Bacajá, você vai ver basicamente coisas do Marcelo Vasques, da CPIM, trabalhos legais, mas é isso. Então a gente não tem estudo de detalhe no Bacajá. No Rio Maria a gente já tem. Exatamente o que o Gustavo está comentando aí no chat, né? Já no Rio Maria a gente tem mais estudos, né? Muito mais estudos, ok? Então, eu acho assim, Carajás não tem potencial para isso. Tem outra coisa também, né? Isso eu estou falando do ponto de vista metamórfico, mas a gente pode pensar em fluidos. Quando a gente pensa em fluidos de ouro orogênico, eles são basicamente de baixa salinidade, né? Eu estou falando de fluido aqui com 50% equivalente de NaCl, né? Muito salino, tá? Então, a tipologia é muito distinta, o ambiente talvez seja distinto, e aí eu acho que não vou ter potencial, não. Ok, Yuri? Ok. Pela décima vez... Brincadeira, pode falar, Yuri. Não, é realmente isso, porque tem essas ocorrências, né, no domínio Rio Maria, e assim, existem estruturas, né, gigantescas na bacia de Carajás, e talvez esses fluidos também pudessem ter se estendido até lá, né? Mas eu entendi o que você disse. Apesar também do metamorfismo, eu não sei se isso é de fato um critério, né, para um sistema orogênico, porque os fluidos eles também podem se hospedar em rochas metamórficas de grau incipiente, talvez. Eu acho que sim, né? Eu só acho que a questão, a tipologia do fluido que a gente está falando é completamente distinta, né? Inclusive a temperatura e salinidade que a gente está comentando aqui é muito distinto. Então, assim, o que eu posso falar, se tem... Bom, o que a gente tem visto hoje é que não tem, né? Potencial. O que eu posso falar dos fluidos formadores desses depósitos, eu acho que eles não formariam ouro orogênico, né? Diferente de Rio Maria e Bacajá, por isso que eu estou falando só de Carajás, né? Não, show de bola. Obrigado, Gustavo. Valeu, Yuri. Vou até ver quem está no chat aqui. Mais perguntas, pessoal, podem ficar à vontade aí. Não, tô vendo a Rosaline tá aí, ó, a palestrante de vocês da semana que vem. Tô vendo. Isso aí, O Gustavo, eu tô falando aqui, mas ele poderia até falar muito mais que eu, viu? Porque Gustavo também é um cara fera em Carajás, viu? Oi, acho que a Rosa levantou a mão. Perdão, é que eu atrasei demais, desculpa. Viu? A Clara estava na aula de jazz, eu não pude entrar antes. Ela estava usando o telefone, mas desculpa. Mas parabéns aí, eu vou assistir depois o início da sua palestra. Valeu, eu vou tentar ver a sua também, viu, Rosa? Beleza. Show de bola, pessoal. Quem quiser perguntar, pode ficar à vontade aí.
Se ficar com vergonha também, pessoal, pode me enviar e-mail, não tem problema não, tá? Me envia e-mail, se precisar de material. Mas assim, eu acho também hoje em dia, né, tem o ResearchGate, tem Lattes, tem um monte de coisa aí, que é só ver também, né? A Rosa tá aí, também tem um monte de material dela. Enfim, tem muita coisa legal que vocês podem baixar, tá? Bacana, Gustavo. Ô, Gabriel, só dar um recado de novo, né? Tem o podcast da Carolina também. Eu sempre ressalto isso, que eu não faço essas coisas sozinho. Pelo contrário, eu sou o mais novinho aqui deles, né? A Carolina fez um trabalho super legal. Ouça o podcast dela lá no da SEG, tá? Onde que ela fala até sem fotos, né? Que é um podcast. Mas ela fala que eu falei em 2 aulas, ela fala em uma aí, que é bem legal também. Ótimo, show de bola. Bom, Gustavo, não sei se parece que não temos mais perguntas, né? Ficou muito claro para todo mundo aí. Gostaria de novamente agradecer pela excelente contribuição no nosso grupo de estudos e dizer que foi muito interessante a sua apresentação e muito obrigado mesmo em nome de todo o capítulo de todos os participantes. Muito obrigado. Valeu demais, gente. E as próximas aí, minha dica tentem pegar o que a Rosa vai falar agora, o que o Sam vai falar, ou lembrar o que o Marco falou, o que o Galbiati falou, e tenta começar a juntar essas coisas. Não é fácil, né? Mas não é à toa que vocês estão fazendo esse grupo. Mas tenta juntar tudo e começar a entender Carajás, hein? Tá bom? Chique demais. Obrigadão, Gustavo. Valeu, vou tomar uma cerveja. Comecei às 7 da manhã, agora chega. Valeu, Gustavo. Muito obrigada. Valeu todo mundo aí, galera. Presença. Obrigado, Gustavo. Pessoal. Valeu, gente. Abraço. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.